falei para vocês que uma das principais características era a digressão, certo? A digressão, o que é a digressão? Quando ele faz reflexões sobre o livro e conversa com o leitor. Eu acho essa característica uma das mais fascinantes na leitura do livro, porque é totalmente diferente. Parece que assim, quando você tá cansando do livro, aí vem ele e conversa com o leitor, ele te chama ali, aí você fala, oh, nossa, olha, ele tá falando comigo. Parece que te chama a atenção. Talvez essa fosse mesmo a ideia dele ao escrever isso. Parece que te chama de volta pro livro, certo? Olha só, e vejam só como é que ele é, né? Vejam só o jeito que ele fala. Esse trecho eu acho muito incrível. Ele tá citando lá uma parte dele com a Capitu e ele fala assim: abane a cabeça, leitor, faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro se o tédio já não o obrigou a isto antes. Tudo é possível, mas se o não fez antes e só agora, fie o que torne a pegar do livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. E, pessoal, lembrem-se, o objetivo dele, ao escrever esse livro, o objetivo do Bentinho, né, é justamente, ele quer provar que a Capitu traiu, ele quer provar a sua teoria, ele quer se justificar por que tudo aconteceu na vida dele. Então, vejam só o que ele fala, né, abane a cabeça, olha o que a Capitu falou. Então, ele não só conversa com o leitor, ele chama muito a sua atenção. Outros exemplos de características da obra é a intertextualidade, como eu já falei, frases, citações, inspirações em outras obras, e uma das principais é a intertextualidade que ele faz com Otelo, tá? E essa é muito importante, mas eu vou deixar para contar depois. A metalinguagem, vejam só quando eu disse que ele conversa, além de conversar com o leitor, ele explica o livro o tempo todo, ele fala sobre a leitura, sobre a escrita. Vejam só, isso aqui logo no começo. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Parece que ele chegou no fim da vida e, nossa, a hora que ele percebeu que ele podia então escrever um livro contando essa sua história, ele fica extremamente feliz que ele vai tentar provar para o leitor, ele quer falar da vida dele, o que aconteceu entre ele e a Capitu, certo? Então ele fica o tempo todo explicando. E agora nós passamos para a análise dos personagens. E para começar, nós temos justamente uma distância temporal muito grande ali. Nós temos um Bento Santiago adulto, narrador do livro, que na verdade vai se chamar de Dom Casmurro, certo? É quem conta, vê e analisa a história depois de já contada. Então ele volta para o seu passado, só que já se passaram muitos anos. Então ele mesmo vai falar em diversos pontos do livro que ele não se lembra muito bem. Eu acho que foi assim que ela falou. Na minha memória foi assim. Então ele sabe que o tempo já altera também a sua percepção sobre os fatos. E temos o eu narrado, o Bentinho, a sua adolescência, até ele chegar na fase adulta, etc. É quem fala na história de acordo com como os fatos acontecem. Então, nós já temos essa dificuldade também, que o próprio Dom Casmurro já vai colocar. Nossa, é difícil, eu não lembro muito bem dos fatos. E nós temos, claro, uma personagem chamada Capitolina, mais conhecida como Capitu, que é a grande personagem aí da obra, porque é sobre ela que o Bentinho está escrevendo, é por ela que o Bentinho está escrevendo, porque ele mesmo achando, mesmo tendo certeza de que ela o traiu, ele ainda não superou tudo isso. Então ele já está idoso e não consegue lidar com este fato na vida dele. É sobre a Capitu o livro, eu diria. Tanto é que nós temos uma série, que nós vamos falar um pouco, nós temos uma série que a Rede Globo fez, que chama Capitu, não chama Dom Casmurro. A série conta o livro certinho, gente, é muito legal. São 5 capítulos e a série chama Capitu. Eu acho que o título dessa série já mostra um pouco também ali essa personagem como muito importante. E eu preciso ler alguns trechinhos sobre ela para vocês saberem como que o autor fala dela. Vejam só. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotada. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos?
parece 17. Neste trecho nós vemos a questão ali que a Capitu sempre pareceu muito madura, certo? Muito mais madura, com muito mais desenvoltura para lidar com as situações. Era também muito curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis. Assim, úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Ela gostava de saber de tudo. E este trecho, que é um dos que eu mais gosto neste livro, que fala o seguinte: Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, muito mais mulher do que eu era homem. Então olha só o jeito que ele descreve a Capitu. Acho fascinante essa parte do livro. Ele já mostra, a Capitu era realmente uma pessoa espetacular, uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa muito madura para os seus poucos 14 anos, certo? E falei bastante dela, os outros eu vou só traçar aqui um esquema para vocês entenderem enquanto eu vou contando um pouco a história. Nós temos o pai do Bentinho, chamado Pedro Santiago, tá? É já falecido, ele falece quando o Bentinho é bem novo, então ele não chega muito a ter contato com o pai. E nós temos a Dona Glória, a mãe dele, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, muito solidária, certo? Só que temos um grande problema, né, no caso dela. Por quê? Porque é este problema, na verdade, que gera todos os fatos que acontecem neste livro. Porque ela teve um filho antes, ela engravidou, só que esse filho não nasceu, acabou tendo complicações ali antes de nascer. Aí, a hora que ela fica grávida novamente, aí já do Bentinho, ela faz uma promessa. E esta promessa é a seguinte: ela diz que se ela tiver esse filho, se esse filho der certo, ela vai fazê-lo padre, ela vai colocá-lo no seminário, certo? Então ela faz essa promessa que, na verdade, ela joga a promessa pro filho, né? Não é uma promessa que ela vai cumprir, ela vai colocar pro filho, ela vai impor pro filho que ele deve ir para o seminário. E é isso que vai gerar todos os fatos deste livro. Diz que ela é muito solidária porque nós temos o seguinte também. Então, ela já é viúva, ela morava sozinha, só ela e o Bentinho, e ela vai cada vez mais tendo mais pessoas na casa, alguns agregados que estão ali juntos, como é o caso da prima Justina, do tio Cosme e do José Dias. Então, a prima e o tio são parentes. O José Dias não. O José Dias é um agregado que ficou ali, que fez uns favores uma vez pro pai dele, daí o pai dele estava devendo alguns favores, e quando ele precisou foi morar lá um tempo e acabou ficando para sempre. O José Dias, pessoal, é uma criatura que nós precisamos muito analisá-la. Ele parece meio escondido ali no livro, parece que ele não é tão importante, muitas pessoas não se lembram dele ao falar deste livro, mas ele é uma pessoa extremamente importante, um personagem muito bem construído pelo Machado de Assis, certo? Ele é uma pessoa manipuladora. Ele é uma pessoa que age por interesse, mas não demonstra, que faz algumas coisas para o seu próprio bem, tenta ali, finge que está ajudando, mas na verdade é para ele mesmo. E ele é muito responsável pelas manipulações e por colocar algumas coisas na cabeça do Bentinho. Nós iremos discutir durante o enredo da obra todas essas coisas que o José Dias faz nesta obra, que são assim bem importantes, tá? E logo, né, ali vizinho deles, moravam o Pádua e a Fortunata, que são os pais da Capitu. Eles tiveram um problema no passado de uma enchente, eles perderam tudo, e novamente vem o papel da Dona Glória ajudando, sabe? Dando muito apoio ali. Por isso que ela é uma pessoa muito boa, muito solidária, a mãe do Bentinho. E o Bentinho e a Capitu têm quase a mesma idade. Acho que ela é um ano mais nova que ele. E cresceram juntos. Até tinha assim, desde crianças, brincando no quintal junto, eles tinham uma passagem entre os muros das duas casas, sempre brincando, sempre um na casa do outro. Por isso que é aquela história do amor de infância mesmo. E aqui eu já coloquei, né, já vou adiantar um pouco a história, porque eu já coloquei no esquema, que eles vão ter um filho chamado Ezequiel, para vocês entenderem este esquema. Nós temos também os amigos do casal. O
Escobar, que o Bentinho conhece no seminário, e a Sancha, melhor amiga da Capitu. Então, o melhor amigo do Bentinho casou com a melhor amiga da Capitu. E quando eles tiveram uma filha, eles deram o nome justamente de Capitu, certo? Aí quando o Bentinho e a Capitu têm um filho, eles colocam Ezequiel, que era o primeiro nome do Escobar. O Escobar se chamava Ezequiel Escobar, mas ficou sempre sendo chamado por todo mundo somente de Escobar. Então, o Bentinho e a Capitu quiseram também homenageá-lo e colocaram o nome de Escobar. Este é um esquema dos personagens da obra. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre eles conforme eu fale do enredo da obra. Isso aqui não é que o livro está dividido assim, tá? É uma divisão que eu faço, que eu coloco das principais partes ali que poderíamos ter no livro se fosse para ter uma divisão mais didática mesmo. Nós temos, por exemplo, a apresentação do autor, já idoso, é o Dom Casmurro. Então vejam, ele idoso é o Dom Casmurro. Quando ele volta para sua infância, e aí vamos ter os trechos, alguns capítulos sobre a infância, ele é o Bentinho, certo? Dividido entre o seminário, entre ir para o seminário, que era a promessa da mãe, e o amor que ele sente pela Capitu, a sua amiga de infância, o seu amor de infância. Quando ele vai para o seminário, então nós temos os capítulos sobre o seminário, onde ele conhece o Escobar. Depois ele sai do seminário e vai fazer faculdade de Direito. Então nós temos as partes da faculdade em que ele vira o advogado, Bento Santiago. Entenderam essa parte? Nós temos o Bentinho na infância, o Bento Santiago adulto, quando ele casa com a Capitu, e o Dom Casmurro hoje, na velhice. Hoje, que eu digo no momento em que ele escreve o livro, né? Aí vai ter a parte do casamento, do nascimento dos filhos. Logo depois é que surgem as dúvidas dele em relação à traição, aos ciúmes. Vem a parte muito importante que eu falei sobre Otelo. E por fim, depois de ter tantas essas dúvidas, né, o casamento vai acabar e ele vai partir para essa solidão, que é o momento que ele resolve escrever o livro para contar a sua história. Então essas são partes que eu divido a obra didaticamente, de acordo com fases da vida dele. Ele não conta tudo, ele conta como ele está ali na velhice, fazendo um uso das lembranças mesmo, ele vai contando conforme ele se lembra. Então ele conta partes da infância, partes do casamento, ele não fala muito sobre algumas coisas, ele cita o que ele quiser, certo? Já que é ele que está escrevendo. Então, cada uma dessas partes que eu falei neste slide, eu vou colocar outros slides e vou contando o livro dessa forma. Vejam só, lá na apresentação do autor, eu já falei um pouco para vocês que ele sempre vai tentar justificar, ele vai falar sobre o livro. Vejam o primeiro, é muito importante, porque ele vai falar do título do livro. Por que que chama Dom Casmurro? Aí, ele conta uma história para vocês verem como que é o Dom Casmurro, né? O Bentinho, no caso. Ele está num trem e uma pessoa chega e pede para ler olha, eu fiz essa poesia, um conhecido dele. Eu fiz essa poesia, posso ler para você? Ah, ele fala, pode. E ele dorme. Ele não ouve o que a pessoa está falando. E aí, essa pessoa que percebe que ele está dormindo, ele fala assim, você é um casmurro. E ele fica encucado, o que é casmurro, né? E aí ele vai falar, olha, eu coloquei esse título, não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Então ele vai dizer que ele se tornou essa pessoa calada, essa solidão dele, esse fim da vida dele sozinho, porque ele mesmo criou essa situação. Então por isso ele é Dom Casmurro na velhice. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e resgatar na velhice a adolescência. Esse era o objetivo do livro. Mas olha o que ele fala. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Então ele já adianta. Eu fiz esse livro para provar algumas coisas para mim mesmo e para todos, mas eu não consegui. Eu não fui feliz na escrita deste livro. Não me deu o que eu esperava, certo? Ele já fala isso logo no começo. E quando ele começa a falar da infância, ele não fala desde o nascimento, ele fala de uma parte muito específica, de quando ele tinha 14 anos, 15 anos, que ele tá passando por uma porta, tá todo mundo lá conversando, a Dona Glória, a Prima Justina, o tio Cosmo, o José Dias, e ele tá passando e vê que estão falando dele. Aí sabe aquela coisa assim, bem de criança, né? Para na porta, não deixa que ninguém vê e quer ouvir o que estão falando.
Ele se esconde e ouve a conversa dos adultos. E ele ouve o seguinte: